Olá, professor Diogo Araújo falando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desejo uma semana abençoada de estudo para cada um discente aqui da pós-graduação em gestão ambiental, começando agora, de fato, o nosso conteúdo da nossa matéria na semana um. Eu tenho certeza que fará diferença no estudo e vai agregar conhecimento demais a cada um dos senhores no desempenho das funções, seja na Polícia Militar, seja em outros órgãos. Então, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, é um prazer estar aqui ministrando novamente essa aula. Semana um da nossa disciplina, a apresentação do docente já foi feita. Quem não assistiu, assista. Está na página, vai na aba aí de cima do AVO, vai ter a apresentação do docente, onde eu explico lá sobre como será feita a nossa distribuição de pontos. Vale a pena assistir. Senhores, então, iniciando de fato a nossa semana um da disciplina Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade. Eu dividi aqui que a nossa aula um nós teremos que alcançar 5 objetivos principais. O primeiro, internalizar o conceito de desenvolvimento sustentável. O segundo, compreender o desenvolvimento rural sustentável. Terceiro, conhecer o novo Código Florestal Brasileiro, esta lei que vai nortear muito a nossa disciplina. O quarto, entender a função socioambiental da propriedade rural. E o cinco, conhecer a Agenda 2030 da ONU, caso alguém ainda não a conheça. Então, senhores, iniciando agora a todo vapor o nosso conteúdo. Inicialmente, não tem como ser diferente abordar este título de disciplina, Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade, a não ser definindo um tema central do nosso estudo, que é o desenvolvimento sustentável. Eu tenho certeza que vários dos senhores já ouviram falar deste tema, no entanto, com diversas definições. E o que a gente vai adotar aqui é a definição mais clássica e mais básica de desenvolvimento sustentável, que foi aquela estipulada lá no relatório Brundtland, que é o Nosso Futuro Comum, em 1987, que diz, abre aspas, desenvolvimento sustentável busca atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Pessoal, todos os conceitos derivam desse conceito clássico e base lá de 1987, tudo bem? Então, esse aqui é um conceito bem tranquilo para a gente começar a nossa disciplina. Como eu disse, esse conceito ele evoluiu ao longo dos anos, como na Rio+20, onde foi reforçada a integração entre as dimensões econômica, social e ambiental, e destacada também a importância da economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Trouxe aqui para os senhores que em 2015, a gente vai ver com detalhes no próximo slide, a Agenda 2030 da ONU, que estabeleceu 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas universais para um mundo mais justo, próspero e sustentável até 2030, ou seja, num período aí de 15 anos, de 2015 a 2030. É, senhores, agora um ponto chave na nossa disciplina para a gente ter certeza de que essa disciplina vai agregar demais na nossa formação é o fato de abandonarmos a ideia que, infelizmente, ainda é tida de que o meio ambiente, ou seja, as questões afetas ao meio ambiente, as questões socioambientais, elas são um entrave ao desenvolvimento econômico de um estado, de um município, de uma nação. Pessoal, abandonem essa ideia. O desenvolvimento econômico, ele não é travado pelas questões do meio ambiente. Reforçando,
ou seja, o meio ambiente ele não deve ser visto como um entrave ao desenvolvimento econômico, correto? Se a gente abandonar já essa ideia de que o meio ambiente está sempre travando ali o desenvolvimento, já é um passo enorme para o sucesso do conhecimento da nossa disciplina. Como eu disse nesse slide aqui, eu apenas trouxe aqui para conhecimento a Agenda 2030, que é um plano de ação global da ONU, foi estipulado lá em 2015. É um plano de ação, como eu disse, né, global, adotado em 2015 pela ONU, com o objetivo de erradicar a pobreza e proteger o planeta. Ele é estruturado com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas interligadas para garantir a prosperidade até 2030. Ele orienta políticas públicas, cooperação internacional e o setor privado globalmente. O principal objetivo da Agenda 2030 é erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir a prosperidade para todos. Quem tiver a curiosidade, logo abaixo, aqui na nossa semana 1, eu deixei o link para o acesso ao conteúdo completo da Agenda 2030. Pessoal, entrem lá no site e vejam que legal que é essa Agenda 2030 da ONU, tudo bem? Seguindo, a gente começa a entrar de fato no tema da nossa disciplina, corrigindo, no título da nossa disciplina, né? Veja ali, desenvolvimento rural e sustentabilidade. Do lado esquerdo aqui desta imagem, uma imagem muito ilustrativa, eu trouxe as características de um desenvolvimento rural sem sustentabilidade. Percebam aí pela imagem. Vamos lá, do lado esquerdo aí da nossa imagem. Desmatamento e perda de biodiversidade, poluição do solo, da água e do ar, esgotamento dos recursos naturais, dependência externa e baixa geração de renda, êxodo rural e perda de cultura local, perdão, perda de cultura local. Ou seja, um desenvolvimento rural sem sustentabilidade, talvez até ali a um curtíssimo prazo, ele traga uma prosperidade econômica, mas a longo prazo ele só vai trazer prejuízos. Por um outro lado, percebam a diferença da figura do lado direito aqui do nosso slide, que é o desenvolvimento com sustentabilidade. Conservação da natureza e da biodiversidade, outra característica fundamental, uso consciente da água e do solo, produção sustentável e agroecologia, valorização das comunidades e cultura local, geração de renda com qualidade de vida. Ou seja, um desenvolvimento rural pautado na sustentabilidade, ele vai trazer benefícios hoje e para o futuro, certo? Olha que frase legal aqui de cima. Desenvolver o meio rural hoje, garantindo qualidade de vida e respeito a pessoas e ao meio ambiente para as futuras gerações. Percebam que os conceitos se fundem, né? Lá com o desenvolvimento sustentável, que a gente estudou nos slides anteriores, agora com essa parte de desenvolvimento rural. Pessoal, dando sequência à nossa apresentação, a gente chega aqui na importância do desenvolvimento rural pautado na sustentabilidade. Vamos lá, são inúmeros, foi até difícil montar esse slide, porque são vários os benefícios, né, desse desenvolvimento rural pautado na sustentabilidade. Mas vamos tentar frisar algum deles, né? Produção de alimentos. Garante alimentos saudáveis, qualidade de vida para a população, fortalecendo a segurança alimentar, traz geração de renda para o campo, movimenta a economia local, cria empregos, promove oportunidades de emprego no campo, desenvolvimento de tecnologias, sustento de famílias, melhora a qualidade de vida daquelas pessoas que moram ali no campo, preservação da biodiversidade, protegendo fauna e flora, mantendo o equilíbrio dos ecossistemas. Fundamental essa outra característica, preservação dos recursos naturais com o uso consciente da água, do solo, da energia para garantir sua disponibilidade no futuro. E, olha que legal também, saindo aí do ser humano, né?
daquele produtor rural, indo também para as empresas, conscientiza ambientalmente as empresas e indústrias, incentiva práticas sustentáveis, responsáveis em toda a cadeia produtiva. Olha, ele trouxe aqui uma frase de impacto: um campo forte, sustentável e inovador transforma vidas e movimenta o Brasil. Então, pessoal, a gente chega aqui agora em um desafio, que é realizar um desenvolvimento rural com sustentabilidade. Nesse cenário teórico, parece que é muito fácil, mas não é. Mas é possível, sim, é possível, e a nossa legislação, as tecnologias, cada vez mais demonstram que é possível desenvolver o campo pautados na sustentabilidade. Eu trouxe aqui 2 esferas, uma esfera do desenvolvimento rural e uma esfera da sustentabilidade. No desenvolvimento rural, a gente tem a produção de alimentos, a geração de renda, desenvolvimento de tecnologias e sustento de famílias. Sustentabilidade melhora a qualidade de vida, preservação da biodiversidade, preservação dos recursos naturais, conscientiza ambientalmente as empresas e indústrias, como eu já disse, adoção de hábitos saudáveis e conscientes, pensamento nas futuras gerações. O desenvolvimento rural com sustentabilidade, a gente pode enxergar que é a interseção dessas 2 esferas, como está muito bem explícito nessa apresentação, que é o desenvolvimento rural com sustentabilidade, crescimento econômico com justiça social e respeito ao meio ambiente para as presentes e futuras gerações, certo? Trouxe aqui também, mais para o lado direito da imagem, uma figura aqui que vai facilitar demais o entendimento dos senhores. Suponhamos ali que esse senhor que representado aqui um equilibrista e, como vocês podem ver, um produtor rural, ele está tentando atravessar ali um vale, um precipício, né? Segurando uma barra, como a gente vê aqueles equilibristas fazendo, né? No entanto, em cada extremidade dessa barra, ele está ali com uma esfera, que é a sustentabilidade e o desenvolvimento rural. Ou seja, para ele conseguir passar por esse vale, por esse precipício, ou seja, para ele conseguir alcançar o seu objetivo do desenvolvimento rural sustentável, a esfera da sustentabilidade e do desenvolvimento rural devem ter o mesmo peso. Ou seja, se durante esse percurso a sustentabilidade pesar mais, o produtor rural, ou seja, o campo, vai desequilibrar. E, em contrapartida, se o desenvolvimento for mais importante que a sustentabilidade, que as questões socioambientais, o campo também vai ficar desequilibrado. Ou seja, para que o desenvolvimento rural sustentável ocorra, tem que haver esse equilíbrio de pesos entre sustentabilidade e desenvolvimento rural. Bacana? Qual então o objetivo do desenvolvimento rural sustentável? Incentivar o uso adequado de terra e dos recursos naturais, seja para o pequeno proprietário, seja nas áreas de agricultura familiar, terras indígenas ou comunidades extrativistas, e nas áreas de produção agropecuária de grande escala. Tudo bem? Vamos seguir. Próximo slide. Pergunto aos senhores como fazer, então, esse desenvolvimento rural pautado na sustentabilidade. Então, isso vai ser feito por meio de controle e fiscalização de acordo com a nossa legislação. Diversas. Trouxe 4 aqui, 3 no âmbito nacional, no âmbito federal, e uma no âmbito estadual. Primeira delas, Lei 6938, muito famosa na área ambiental. Todo mundo na área ambiental conhece essa lei. 6938/81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. A segunda, o nosso Código Florestal, que é intitulado Novo Código Florestal. Lei Federal 12.651 de 2012. Essa lei vai nortear demais o nosso estudo aqui da disciplina. Outra lei importantíssima, com um apelido, né, de Lei Snook, que é a Lei
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ela é a Lei Federal 9.985 de 2000. E no âmbito estadual, exclusivo aqui do nosso estado, a gente tem o intitulado também Código Florestal de Minas Gerais, que é a Lei Estadual 20.922 de 2013. Ou seja, a legislação ela é uma ferramenta essencial para garantir o uso sustentável dos recursos naturais, proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento rural de forma responsável e equilibrada. Seguindo, eu trouxe aqui uma evolução da legislação ambiental no Brasil. Às vezes a gente tem uma ideia de que esse tema de proteção ambiental ele é recente. De fato, as pautas ambientais estão mais em evidência atualmente, mas essas preocupações já vêm de longa data. O primeiro registro que a gente tem de uma proteção ambiental brasileira data de 1605, com o Regimento do Pau-Brasil, criado por Filipe III, que foi um rei espanhol, mas que também governou Brasil e Portugal na época da União Ibérica, na época do Brasil colônia. Ele já demonstrava uma preocupação com a preservação do pau-brasil. Ele desejava limitar a oferta da madeira para garantir seus preços. Pessoal, mas percebam a diferença da lente dessa proteção ambiental. Ela era uma proteção ambiental pautada em interesse econômico. Olha aí, o que o rei desejava? Ele queria limitar, frear a oferta da madeira, mas qual que era o seu principal objetivo? Era fazer uma proteção ambiental? De uma maneira principal, não. Era sim garantir os preços. Vamos lembrar? Lei da oferta e da procura. Se tem muita oferta, o preço vai cair, correto? Então, segura um pouco na oferta do pau-brasil para automaticamente o seu preço subir. 3 séculos depois, 1911, foi criado um mapa florestal do Brasil, primeiro estudo sobre os diversos biomas e seu estado de conservação. Avançando em 1934, nós temos o primeiro Código Florestal brasileiro, demonstrando preocupação com a exploração econômica das florestas. Já em 1965, a Lei 4.771 instituiu o segundo Código Florestal Brasileiro, fixou linhas gerais de política florestal voltada para a conservação da biodiversidade. Em 1981, um marco, Política Nacional do Meio Ambiente. Como eu já disse, preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico. Em 1998, a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605, ela vem definindo quais são os crimes ambientais. Em 2000, o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, essa lei veio estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação nacionais. E, em 2012, o nosso novo Código Florestal, Lei 12.651, que vem dispondo sobre proteção da vegetação nativa, criando as áreas de preservação permanente, as APPs, áreas de reserva legal, exploração florestal, suprimento de matéria-prima e dentre diversas outras definições. Como eu disse mais uma vez, essa lei vai ser muito importante aqui no nosso estudo, tudo bem? Em aulas seguintes, futuras, a gente vai estudar o que que é uma APP, o que que é uma reserva legal, a gente vai falar de cadastro ambiental rural, ou seja, tem bastante conteúdo de extrema importância e validade para o desempenho profissional de cada um dos senhores que aqui estão nessa pós-graduação. Por fim, a legislação ambiental brasileira evoluiu ao longo dos anos para proteger os nossos recursos naturais, para promover o uso sustentável e garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Percebam, pessoal, que esse termo de próximas gerações está sempre presente
vários assuntos abordados aqui na nossa disciplina. Seguindo, então, eu trouxe aqui uma coisa, um print da Lei 2.651, que é o nosso novo Código Florestal. Quem tiver o interesse, sugiro que o façam. Aqui também, abaixo, tem o link do novo Código Florestal Brasileiro. Cliquem lá, leiam um pouco a lei, busquem a se inteirar, que vai facilitar demais a compreensão das nossas futuras aulas. Correto? Agora, pessoal, eu trouxe aqui para os senhores uma discussão. A gente percebe aqui um produtor rural, né, na sua fazenda. Essa fazenda ali do lado esquerdo tem já um uso do solo aparentemente de agropecuária, do lado direito uma mata nativa aparentemente preservada, e eu trago aqui uma discussão. A vegetação flora existente em uma área rural particular pertence exclusivamente ao proprietário? Vamos ler o pensamento desse produtor rural. Ele está pensando assim: a terra é minha, nela eu faço o que eu bem entender. Me digam aí, o que os senhores pensam? Esse produtor rural está certo com essa afirmação que ele está fazendo? A resposta é não, ele não está certo. Apesar de a terra ser dele, ele ter aquele direito de propriedade, ele não pode fazer o que bem entender naquelas áreas. E a gente vai entender isso no decorrer de toda a nossa disciplina. Nesse momento inicial, eu quero só fundamentar, de acordo com a nossa Constituição, de acordo com o nosso Código Florestal, por que ele não pode pensar dessa maneira. A nossa Constituição Federal, né, traz em seu artigo 5º, no inciso 23, que as propriedades devem exercer sua função social, ela deve atender à sua função social. Isso está estabelecido na nossa Constituição Federal de 1988. Também o nosso Código Florestal, Lei 12.651, no seu artigo 2º, estabelece que existem áreas nas propriedades que são de interesse comum. As florestas e vegetações nativas são bem de interesse comum a todos os habitantes do país. Ou seja, o direito de propriedade é exercido com as limitações estabelecidas em leis, certo? Ou seja, aquele produtor rural não pode pensar daquela forma, certo? Olha, já disse, a propriedade atenderá à sua função social, Constituição Federal. Constituição Federal também traz em seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, são vedadas as práticas que coloquem em risco a função ecológica ou provoquem extinção. E, por fim, o Código Florestal traz o uso irregular dessas áreas, sendo que, caso ocorra este uso irregular, o proprietário estará sujeito a sanções administrativas, cíveis e penais. Tudo bem? Ou seja, esses são os fundamentos das limitações impostas aos proprietários daquelas áreas rurais quando desejam fazer intervenções no meio ambiente que ali está. Correto? Pessoal, de uma maneira resumida, sobre a balança digamos, da justiça do novo Código Florestal Brasileiro, os interesses coletivos, eles prevalecerão em relação aos interesses individuais. Se a gente colocar numa balança, a gente já viu isso em outras áreas do direito, né? O interesse coletivo ele vai prevalecer em relação ao interesse individual, correto? Pessoal, chegando ao fim, então, da nossa primeira aula, vamos fazer uma revisão de objetivos. Lá no início da aula eu trouxe os objetivos da nossa aula 1, correto?
Vamos ver se a gente atendeu aos 5 objetivos? A gente conseguiu internalizar o conceito de desenvolvimento sustentável? Nós compreendemos o desenvolvimento rural sustentável? Nós conhecemos o Código Florestal Brasileiro? Pessoal, de fato o verbo está certo, tá? Conhecer, porque nós iremos destrinchá-lo nas futuras aulas. Nós entendemos a função socioambiental da propriedade rural? Ou seja, que apesar do proprietário querer, ele não pode fazer o que bem entender naquela área? E também conhecemos a Agenda 2030? Sim, para todos os objetivos, né. Caso tenha ficado alguma dúvida, basta voltar nas aulas, nos slides, e podem ficar à vontade para me enviar mensagens no WhatsApp, que aqui está, e-mail, por meio do endereço, também que aqui está, plataforma AVA, lá no campo de mensagens, pode enviar mensagem a um professor e, além disso, fiquem à vontade para postarem no fórum de dúvidas. Eu farei questão de ir até lá e responder um por um, tudo bem? Não deixem de fazer o nosso questionário avaliativo que já se encontra disponível aqui embaixo, tudo bem? Vou voltar um slide aqui, que são as referências bibliográficas consultadas, né, para a apresentação dessa aula, e trouxe sugestões de leitura. Referência: no Código Florestal, a Lei do SNUC, o Código Florestal de Minas Gerais. Sugiro que os senhores acessem, como eu já disse, está aqui embaixo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Conheçam essa agenda, vale muito a pena. E trouxe 2 sugestões de leituras complementares, 2 artigos científicos. O primeiro dele: "Protegemos quando valorizamos. História da legislação florestal brasileira". E artigo 2: "Ações públicas para o desenvolvimento rural sustentável dos ambientes de montanha brasileiros". Pessoal, o link para os 2 artigos já estão aqui embaixo. Os links já estão aqui embaixo. Ou seja, cliquem lá e leiam esses artigos como leitura complementar, que vai agregar demais na consolidação do conhecimento a respeito da aula 1. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado, ótimos estudos, estou à disposição. Bacana? Até a semana 2 de nossa disciplina. Fiquem com Deus.